tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar no capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. E neste capítulo 9, ele é um capítulo grande, ele tem 33 versículos e ele vai tratar da relação dos judeus com o Evangelho. E nós podemos dividir esse capítulo em vários blocos. Do versículo 1 aqui até o versículo 5, a ideia de Paulo é que Paulo estava disposto a ser considerado maldito se isto melhorasse a condição dos judeus no que se diz respeito à salvação. Ele até ficaria fora do céu se isso significasse algum ganho para os judeus. Depois do versículo 6 ao 10, não foi por descendência natural. Depois o 11 ao 13 não foi por mérito humano, não é por mérito humano. Depois do versículo 14 até o 18, ele fala da equidade de Deus. Do 19 até o 21, quem somos nós para discutirmos com Deus, pois Deus é soberano. Eu não posso discutir com Deus. Depois do 22 até o 24, Deus tem os seus propósitos. E depois do 25 até o 29, todas essas coisas foram profetizadas. Tudo isso aqui que Paulo disse foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Encerrando, Paulo fala da graça de Deus, ou seja, o favor imerecido de Deus. Ele começa desta forma. Não sei se será possível meditar no capítulo 9 em um único vídeo. Talvez seja necessário 2 vídeos. Mas ele começa dessa forma. Digo a verdade em Cristo, não minto. Olha, estou falando uma verdade pura. Eu não tenho necessidade nenhuma de estar mentindo. Minha consciência confirma no Espírito Santo. O Espírito Santo é testemunha do que eu estou falando. Por isso que minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Paulo estava muito angustiado, com muita tristeza. Seria isso o espinho na carne de Paulo? O fato dele ser um judeu e os judeus serem os maiores perseguidores do Evangelho, inclusive ele era um dos tais? Não sei. Poderia ser, né? Diz, pois eu até desejaria ser amaldiçoado. Olha só. O 3. Pois eu desejaria até ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos. Quem são os irmãos dele? Os judeus. Olha, eu poderia até ser amaldiçoado e separado de Cristo. O que é ser separado de Cristo? Ficar fora de Cristo. É perder o céu. Paulo estava disposto a ser amaldiçoado e até mesmo perder o céu. Por amor de quem? Dos seus irmãos. E ele coloca, os da minha raça. Ele coloca uma vírgula, depois, os da minha raça. Quem que era? Os judeus. O povo de Israel. E ele complementa, da minha raça, o povo de Israel. Então ele estava disposto, por causa dos judeus, o povo de Israel, ele ser amaldiçoado e até mesmo ficar fora de Cristo, ou seja, ficar fora do céu. E ele prossegue, deles é a adoção de filhos. Então olha, do meu povo de Israel, deles é o que? A adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas.
deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, é que do povo de Israel, Deus escolheu um povo. Pode ver aqui que ele deles é a adoção de filhos, pois Deus escolheu Abraão. Depois fala que deles foi o quê? A glória divina, as alianças. Deus fez várias alianças com o povo de Israel ao longo dos séculos. Pode ver que Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com os patriarcas, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Davi, e o fato é que Deus sempre estava confirmando a sua aliança, o seu pacto com o povo de Israel. Diz aqui também que deles é o quê? É a concessão da lei. A lei que ela mostrava que o homem era pecador também veio através do povo judeu. Justamente o povo judeu que tinha a lei de Deus, que eram conhecedores do que é certo e o que é errado. Justamente eles que conheceram isso desde o princípio estavam agora ficando de fora. A adoração no templo, Deus deu, vamos dizer, a planta do tabernáculo a Moisés e posteriormente Salomão construiu o templo. As promessas também foi feita para quem? Nenhuma promessa foi feita para gentil. Até porque todos os escritores do Antigo Testamento eles foram judeus, ou seja, foram de Israel. E ele prossegue, deles são os patriarcas, e a partir deles quem? Dos patriarcas se traça a linhagem humana de Cristo. A partir de Abraão, ali agora já começa a traçar uma linhagem, e desta linhagem nasceria o Cristo. Vocês podem ver que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó ele teve vários filhos, né, mas da linhagem de Judá que Jesus nasceu, e aí veio toda uma linhagem até nascer Cristo, linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, benditos para sempre. Amém. Então Paulo ele fala por que realmente ele estava triste, angustiado, e que se fosse para o benefício do povo judeu, ele estava disposto o quê? A perder o céu e ser amaldiçoado. Pois este povo era um povo que eram conhecedores da lei, eles conheciam a lei, foi através deles que Deus fez as promessas, e que agora este povo conhecedor estava ficando de fora. Agora, no versículo 6, Paulo ele faz um argumento. Na verdade, o versículo 6 até o 10, ele não foi por descendência natural. Vamos ver. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Paulo falou assim, olha, talvez alguém aí de Roma vai pensar assim, mas então, já que o povo dele, que através deste povo vieram tantas coisas boas, e que agora este povo está ficando de fora, então a palavra de Deus falhou? Veja que ele diz, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário. Então, olha, Abraão teve mais um filho. Ele teve mais filhos. Através de quem? De Isaac. Porque Isaac, ele teve o quê? Claro que de Sara, Abraão que recebeu a promessa, Abraão só teve um filho de Sara, que foi Isaac. Mas Isaac, ele teve 2 filhos. Quem foram os 2? Esaú e Jacó. Mas o detalhe é o seguinte, é que Deus, ele escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Por isso que então, da linhagem de Abraão, um já ficou de fora.
Veja aqui, ó, nem todos, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Porque, neste caso aí, com relação às promessas, Esaú já ficou de fora. Por isso que ele argumenta aqui. Nem todos são Israel. Porque um ficou de fora. Porque foi de Jacó, que Jacó posteriormente o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. Então, este sim é que realmente foi o Israel de Deus. Por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Então, somente de Isaque, mas passando por Jacó, que são os filhos de Deus. Mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Porque Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Não sei porquê. Na sua soberania, Deus fez dessa forma. E quem sou eu para questionar os desígnios de Deus? Pois foi assim que a promessa foi feita. No devido tempo virei novamente e Sara terá um filho. Está lá em Gênesis 18, versículo 10. Agora no versículo 10, então, não foi por descendência natural. Agora no versículo, a partir do versículo 10, ou melhor, do 11, ainda vou ler o 10, o versículo 11 ao 13, não foi por mérito humano. Vamos ver aqui, ainda concluindo o 10. Esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Aí o 11 agora começa. Todavia, não é por mérito humano. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito, a vontade de Deus, confirme a eleição, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? E ele responde: de maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Está lá em Êxodo capítulo 33, 19. Então aqui nós lemos vários versículos, nós vamos tentar explicar eles. Então, não foi por mérito humano. Por que não foi por mérito humano aqui com relação aos gêmeos? Jacó e Esaú. Pois diz aqui Paulo que antes que Jacó e Esaú cometessem qualquer coisa, boa ou má, Deus os escolheu no ventre materno. Ele escolheu Jacó, que era o mais novo, era o caçula. Pela lógica patriarcal, deveria ser escolhido o primogênito, o primeiro, mas Deus não quis assim. Antes que qualquer um dos dois, ainda no ventre materno, eu creio que até mesmo na eternidade, Deus já tinha traçado o seu plano e que ele escolheria Jacó. Então não é por mérito humano, não é por aquilo que nós fazemos é que Deus nos chama. É justamente pela sua soberania. Quem sou eu para questionar? Por isso que ele coloca aqui, ó, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Está lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3. E então, ele fala assim, diante disso que Paulo expôs, ele diz assim: então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? Será que Deus está agindo com injustiça? Eu não posso acusar Deus de ser um Deus injusto, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é amor. Acaso Deus é injusto? Ele, de maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, aí ele coloca aqui o Êxodo 33, 19. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso aqui está tratando o quê? Da soberania de Deus. Deus, Ele faz aquilo que Ele deseja.
E eu, como criatura dele, jamais posso acusá-lo de ser injusto, pois ele conhece, ele é pré-conhecedor de todas as coisas. Pela sua presciência, ele conhece todas as coisas e ele faz o que bem entender. E uma coisa eu sei, que todos os seus atos são justos, bons e que ele é fiel nas suas promessas. E ele prossegue, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. Não depende daquilo que eu faço. Mas, aí agora é que entra a misericórdia. Mas da misericórdia de Deus. Na verdade, o amor de Deus é expresso de que forma? Eu, sendo um pecador, nasci em pecado, sou um pecador, sou um miserável pecador, sou um transgressor. Mas Deus, com seu imenso amor, olha para mim e me escolhe. Eu não tenho interesse de querer saber por que Ele escolheu o meu próximo. Eu não posso fazer comparação entre a minha pessoa e a pessoa do meu próximo. Não. Eu olho para mim e vejo que em mim não há nada que agrade a Deus. Não é pelos meus méritos, não é por aquilo que eu faço, é que Deus me escolheu. Mas por isso que colocou aqui, para o quê? Pela misericórdia dele. Misericórdia é alguém se colocar no lugar daquela pessoa e sentir as dores que aquela pessoa está sentindo. Isso é misericórdia. E ele diz ainda no 17, pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito. Então Deus levantou o faraó com um propósito. Faraó, naquele exato momento ali no Egito, ele foi levantado com um propósito pré-estabelecido por Deus. Qual que era? Mostrar em você o meu poder. Então Deus ia mostrar, através da pessoa de Faraó, o poder de Deus. E para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Está lá em Êxodo 9:16. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Então, Deus aqui, Paulo falando mais uma vez, dizendo que Ele é soberano. E que quem somos nós para questionarmos os desígnios de Deus? Se Ele escolhe, está escolhido. Se Ele fez tudo isso dessa maneira, é porque Ele quis. Eu não tenho como criatura interferir na sua soberania, naquilo que Ele pré-estabeleceu desde a eternidade. O 19, nós vamos parar no 19. No próximo vídeo nós estaremos dando continuidade ao 22 e diz assim, 19. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Então, já que é Deus quem endurece, é Deus quem chama, é Deus quem escolhe, então alguém pode questionar, por que Deus então nos culpa? Então por que Deus atribui a culpa à minha pessoa? E depois ele faz uma nova pergunta. Pois quem resiste à sua vontade? Ninguém resiste à vontade de Deus. A vontade de Deus é irresistível. E ele diz aqui no 20, mas quem é você, ó homem, para questionar com Deus, para argumentar com Deus? Porque eu sou criatura, quem sou eu, como criatura, argumentar com meu Criador? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou? Isso aqui está lá em Isaías 29:16. Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Olha, ele colocou que é a figura de um oleiro, aquele que trabalha com barro. Ele amassa ali, o barro está em suas mãos. E naquele momento ele tem a livre escolha de um vaso de barro para fins nobres e outros para fins o quê? Desonrosos, para colocar fezes. Seria o caso do vaso desonroso, para colocar restos humanos, e o outro para fins nobres, para colocar azeite e para colocar até mesmo pergaminhos ali dentro daquele jarro de barro.
E é isso que Paulo está querendo aqui, concluindo o versículo 21. Então, na verdade, Deus, ele é pré-conhecedor de todas as coisas. Ele sabe os nossos corações, aquilo que tem dentro do nosso coração. E sabe se realmente eu vou rejeitar o seu chamado ou vou aceitar o seu chamado. Pré-conhecedor disso tudo isso, Deus, ele chama os seus escolhidos. O fato é que, na eternidade, ninguém poderá acusar Deus de ser injusto. Aqueles que chegarem ao inferno, quando estiverem lá, vão chegar a uma conclusão, que realmente eles estão lá porque eles mereciam o inferno. E aqueles que foram para o céu chegarão a uma conclusão seguinte, que eles foram para o céu porque a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, veio até eles e eles não rejeitaram esse chamado, atenderam o chamado de Deus, por isso estão agora no céu. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo.